O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje, a liturgia de hoje, nos apresenta Cristo elevado na cruz. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos falam da cruz do Senhor. Jesus chama a sua própria cruz como um momento onde ele vai ser elevado da terra, glorificado pelo Pai. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro dos Números, nos fala da serpente de bronze, a serpente abrasadora, que Moisés faz no deserto, coloca no deserto, e todo aquele que olhava para ela e que havia sido picado, pelas serpentes do deserto, encontravam a sua cura. E nessa serpente está uma prefiguração de Jesus, o Cristo, que se fez pecado por cada um de nós. A serpente sempre foi, em todas as culturas, um animal associado a coisa ruim, ao próprio maligno, ao encanto e ao veneno. No livro do Gênesis, o maligno é personificado ali na imagem da serpente. E o povo, então, está caminhando no deserto. E nessa primeira leitura, então, nós temos mais um pecado apresentado a nós como fonte daquilo que nos afasta de Deus e fere a nossa vida. Ontem nós ouvimos na primeira leitura o malefício, e o mal na vida daqueles dois velhos encarquilhados pelo pecado, os pecados da nossa sexualidade não curadas. Lembram disso, Velhos encarquilhados no pecado. A paixão pela beleza e a formosura da moça vos cegou, e hoje então todo mundo fica sabendo o que vocês fazem desde jovens, E hoje é o pecado da lamúria, o pecado da insatisfação. Olha só que interessante, o poder diabólico na nossa vida da lamúria, da lamentação. Então partiram do Monte Or, estão indo pelo caminho do Mar Vermelho e estão na travessia do deserto, em busca da Terra Santa. Diz lá então: durante a viagem, o povo começou a se impacientar, perdeu a paciência, e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, Contra Deus e contra o representante de Deus, Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Era melhor ter ficado no deserto, era melhor ter ficado no Egito, Não há pão, falta água,
e já estamos com nojo desse alimento miserável. Aqui tem algo muito importante para nós, meus queridos. Primeiro, durante a viagem, na travessia da vida, em direção àquilo que Deus nos mostrou, nos propõe, em direção aos nossos próprios objetivos, existe uma tentação que é o impacientar-se, igual criança, quando vai fazer uma viagem mais longa, né? Vai viajar, sei lá, de carro, e vai fazer uma viagem que vai daqui para algum lugar que é daqui 10 horas de distância, né? Vai para Curitiba. Chega ali no trevo, fala o quê? Papai, está chegando? Você fala, tá, filho, daqui a pouco chega, né? E continua, não deu perobal. Papai, está chegando? Mamãe, está chegando? Tá chegando, está chegando. Chega lá na garapeira, mamãe, falta muito? Essa impaciência, né? Meu filho, se você soubesse o quanto falta, você ia dormir, né, meu filho? Não adianta. Durante a viagem, uma impaciência e uma dificuldade de ficar em paz, né, que a gente tem muitas vezes com aquilo que a gente não pode mudar. O povo está no deserto e eles querem água fresca, pãozinho assado na hora. Essa conversa vai continuar mais um pouco. Daqui um pouco eles vão falar assim para Moisés: não tem carne, nem cebola. Mas, meu Deus do céu, como é que pode haver carne, cebola, pão assado e água gelada no deserto? Não tem. Você não está vendo que não tem, né? Então, essa impaciência, que é quase uma grande imaturidade da gente, na nossa incapacidade de ficar em paz com a vida, né? Às vezes a gente vê isso, né? Minha mãe fala assim, esse povo esbaforido. Sabe aquelas pessoas que ficam assim? Que calor, né? Calor aqui. Tá calor, se você ficar assim, fica mais, né? Daqui a pouco, nossa, mas que calor! Nunca pensaram em colocar um ar-condicionado aqui? Sabe aquele tipo de gente esbaforida, né? Então o povo está esbaforido no deserto. Meu irmão, no deserto não pode ter cebola, não tem como ter carne, a água não tem. E a gente vai lamuriando, blasfemando aí contra Deus, contra Moisés, e aí vem uma imagem do pecado. Veja, o povo não tinha nada no deserto não tem nada. Qual era a única coisa que tinha no deserto, e que era evidentemente algo providencial? O maná que caía todo dia, muito cedinho, eles acordavam e lá estava sobre o chão o maná. Eles pegavam na mão, faziam aquela bolinha, aquela massinha, e era um pãozinho para comer. Evidentemente aquilo não é do deserto, evidentemente aquilo é uma providência da vida de Deus para o povo. E aí o que eles vão dizer desse maná? E estamos com nojo desse alimento miserável. Isso aqui como que um fruto do pecado da alimentação. A gente pega nojo do que tem, nojo do que Deus está provendo para o nosso sustento na travessia. E o maná também é uma imagem espiritual da Eucaristia. Então, quem vai muito lamentando pelo deserto da vida, quem vai muito sentindo saudade do Egito e do faraó, porque agora, padre, que a gente resolveu fazer as coisas tudo certo, agora que a gente resolveu rezar, vir na igreja, parece que tudo dá errado para mim, que adianta rezar tanto? Parece que quando a gente não era de Deus, as coisas eram mais fácil, e aí então a gente pega nojo do alimento de Deus, da providência de Deus, e pega nojo até do grande alimento que Deus nos dá, que é a Eucaristia. Pega nojo, come à força, não é assim? Quando a gente não quer tomar um remédio, quando a gente não quer comer uma comida, mas tem que comer, porque é prescrição médica, você chega, vira a cara, você fala, mas tem que comer, vai fazer o quê? Come, que eu nem desce. E a gente vai pegando nojo de Deus, nojo, repulsa, distância da Eucaristia. Aí vem a consequência para o povo. As serpentezinhas do deserto começam a picar, começam a morrer. E aí, graças a Deus, eles fazem um exame de consciência e pensam, poxa vida, chamar de nojento aquilo que Deus dá, poxa vida, se indispor contra Moisés e colocar em Moisés a nossa dificuldade de entender que estamos num tempo de deserto, justamente aquele que nos abriu o mar. Poxa vida, a gente quer tudo no colo. Moisés tem que abrir o mar, Moisés tem que trazer churrasco, Moisés tem que trazer aguinha gelada, e tudo é o outro. Nunca sou eu na minha incapacidade de entender que ainda, né? Então eles vão pedir perdão a Moisés. Moisés, pecamos contra Deus e contra você, falamos demais,
Intercede aí por nós, né? Engraçado, o povo faz as suas confusões, mas é Moisés que tem que resolver. Interessante isso. Por que não pensa antes, né? Por que vai caluniar, blasfemar contra a pessoa que é a única que pode resolver caso aquilo que não está bom fique pior? Eu não entendo direito esse mecanismo. Já reparou isso? O povo vai sempre pesar em cima de Moisés, mesmo sabendo que não está bom, mas se ficar ruim, quem é que resolve? O Moisés. Então deixa o homem em paz, mas não, né? Pedem perdão a Moisés, pedem perdão a Deus. Mas aí Deus coloca um remédio, então. Foi isso que a leitura nos mostrou. Moisés, você vai fazer então, o povo está sendo picado por serpentes. Você vai fazer agora uma serpente de bronze, colocar no alto de uma haste, né? E todo que for picado pela serpente vai ser curado olhando para a serpente. E aqui é uma grande prefiguração, então, olha só, olhar para o mal. Porque quem é que os matava? A serpente. Para eles, a serpente é o bicho que lembra Satanás. Como é que agora a gente é curado do nosso mal? Olhando para o mal, levantando o mal, olhando para ele, reconhecendo, confessando. Agora você imagina a pessoa está passando e fala assim, mas por que você está olhando para a serpente? Eu estou olhando porque eu falo demais, eu estou olhando porque eu lamento demais, eu estou olhando porque eu sou chato demais, eu estou olhando porque eu sou pior que a cobra. É quase que uma confissão pública do pecado, ter que olhar para a serpente. Ali ficava revelado quem tinha sido picado e quem não tinha sido picado. Então aqui tem a questão da confissão, mas a questão do reconhecimento. Por que eu estou morrendo? Estou morrendo por causa disso aqui que eu preciso olhar. Por que eu não ando bem? Não ando bem por causa desse meu pecado aqui que eu preciso olhar. Olhar não para lamentar, olhar não para se vitimizar, olhar para se libertar, para se curar. E ali, ao olhar para a serpente, eles encontravam cura daquilo que a própria serpente fazia neles. E é por causa desse texto que no Evangelho de São João, sempre e toda vez, nosso Senhor, quando vai falar da sua cruz, da sua morte em Jerusalém, ele não fala nem a palavra crucificação, ele usa a palavra, o verbo, ser elevado. E é assim que Jesus entende o que vão fazer com ele, todo o mal que vão fazer com ele. Veja, Jesus não se auto-crucificou a si mesmo. Jesus foi crucificado. Jesus foi assassinado, flagelado, espancado e assassinado numa cruz. Esse é todo o mal que estão fazendo contra ele. E Jesus chama isso do quê? Quando eu for elevado, glorificado. E aqui está a grande vitória de Deus sobre o mal, e a grande vitória, irmãos e irmãs, que nós podemos ter sobre o mal na nossa vida. Num olhar humano, num olhar mundano, num olhar carnal, num olhar sem a esperança da fé, o que é Jesus na cruz? Um idiota que foi ser bom para os outros. Olha lá o que deu. Não falo que não adianta? Se estrepou, se lascou. Olha lá, foi ser bonzinho para os outros, foi perdoar todo mundo, foi ajudar pobre, foi falar de céu para um bando de pecador maluco. Olha lá o que sobrou para ele. Eu não falo que não dá camisa para ninguém, isso aí? No olhar humano é isso a cruz. Faliu, perdeu, deu tiro no pé, bobão, confiou nas pessoas erradas. Isso é a cruz. Uma grande derrota e uma grande injustiça. Mas no olhar do próprio Jesus, o que é a sua própria cruz? A cruz dele, a glória e a elevação, aquilo que o coloca perto do Pai, na vontade do Pai. E essa é a grande vitória de Deus sobre o mal dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. O mal nos eleva, o mal nos glorifica, não o mal que eu faço, mas o mal que eu sei acolher em mim mesmo. Quantas pessoas não foram e são elevadas pelo sofrimento, elevadas até mesmo pela injustiça, por causa de um sofrimento, de uma injustiça que você não tem que procurar, ele simplesmente vai acontecer, e a pessoa foi elevada da terra, foi elevada do pecado,
foi distinguida como pessoa mais nobre. Quantas pessoas não se aproximaram de Deus por causa das injustiças e dos sofrimentos que você não precisa ir atrás, não precisa ficar pedindo, nem precisa escolher, vai acontecer na sua vida. E aí, dor, no sofrimento, na injustiça. Todos nós conhecemos pessoas que em determinado momento da vida nos edificaram muito, que às vezes até nos fizeram sentir vergonha de nós mesmos, questionaram a nossa fé. Por quê? Porque estavam elevadas em uma cruz, num sofrimento, atravessando um deserto, e aquilo deixou a pessoa mais santa, mais perto de Deus. Quantas pessoas são remédio para nós, não porque têm o dom da cura, são remédio para nós porque sofrem. Quando você se depara com alguém que sofre sem merecer sofrer, quando você se depara com alguém que carrega um sofrimento seu ou de alguém, e que carrega isso com o olhar da fé, com a doçura do Espírito Santo, aquilo é como que uma grande catequese, aquilo eleva o seu olhar e o meu olhar, tira o nosso olhar do chão, do umbigo, e nos faz olhar para cima e falar assim: meu Deus, que vergonha, eu tenho tudo, só reclamo. É ou não é assim? E aí quando você vira as costas, você ainda vai falar bem dessa pessoa e dizer assim: fulana olha que pessoa especial, que pessoa maravilhosa. Olha, eu não sei como é que aguenta, não sei como é que vive, fiquei até com vergonha. Foi elevado na cruz, como Jesus, é assim que Jesus chama a sua cruz, como algo que o eleva. E sendo elevado, redime o mundo, limpa o mundo do pecado. É a morte de Jesus. E aí, o evangelho de hoje é ainda esse grande discurso de Jesus, onde Jesus está sendo julgado pelo ser humano, que começou lá na cura do homem na beirada da piscina de Betesda. Depois daquele milagre, no Evangelho de São João, Jesus começa a falar sem parar, sempre respondendo pergunta de quem não quer crer. Jesus está sendo julgado. O Evangelho de São João, de algum modo, ele é um grande tribunal onde o acusado é Jesus. E ele tem que ficar se explicando. E aí Jesus, nesses longos discursos, vai nos ajudando a entender as coisas das quais a gente precisa se converter para vir a ter fé. Porque se não tem fé, diz Jesus ali, mas se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer tudo no pecado de vocês. E aí nós estamos ouvindo na liturgia, desde a semana passada, o pecado da vanglória. Ontem, o pecado do amor ao dinheiro, o pecado dos fariseus. E hoje então Jesus vai dizer aqui para nós no início do Evangelho, que nós ouvimos: para onde eu vou, vocês não podem ir, vão até me procurar, mas vocês vão morrer no vosso pecado. Olha que constatação triste Jesus chegou a respeito de várias pessoas. Vai morrer no pecado. Vai até dizer que procura a Deus, mas vai morrer no pecado. Por quê? Jesus diz: primeiro, vós sois aqui de baixo, eu sou lá do alto. Vós sois desse mundo aqui, eu não sou desse mundo. São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, as coisas lá do alto. Irmãos e irmãs, é quaresma, tempo de conversão para todos nós, e é à luz da palavra de Deus, é nos confrontando com Cristo no Evangelho de cada dia, que a gente vai descobrindo o quê? Nós somos muito, demais da conta, aqui de baixo. Muito rastaquera, sabe? Muito carnal, muito plantado aqui, ó. Vós sois aqui de baixo, muito mundanos demais. E por mundanos demais, meus irmãos, a gente não está falando só de sexo, droga e rock and roll, sabe? Muitos de nós talvez nem saibamos o que é isso, mas mesmo assim somos mundanos. A mentalidade mundana, a mentalidade tacanha, aqui de baixo, uma mentalidade, uma postura com a vida, com o próximo, com Deus, muito aqui de baixo. E apesar talvez de não ter pecados cabeludos, mas ainda medrosos, ainda sem vida, sem sal, sem luz, sem alegria, sem ânimo, sem generosidade.
talvez desconhecendo grandes pecados, mas mesquinhos, sovinas, tacanhos, fofoqueiros e melindrosos. Talvez sem conhecer grandes pecados, muitos de nós somos verdadeiros, desculpe a palavra, inúteis. Inúteis. Quando muito vamos dar conta de nós mesmos e dos nossos chiliques e das nossas neurosezinhas. Muito aqui debaixo. Por isso que vocês não creem em mim, Jesus. E ele está falando com fariseus, meu irmão. Fariseu não sabe o que é adultério. Fariseu não sabe o que é uma fé sincrética, entre tambor de macumba, grito de pastor e devoção a Nossa Senhora. Eles não têm essas confusões. Mas mesmo assim são homens aqui de baixo. Por quê? Homens que odeiam todo mundo, magoados com todo mundo, homens vaidosos, inseguros, caluniadores, amantes do dinheiro e das moedinhas, daqui de baixo. Como é que vai crer num evangelho que é lá do alto? Não vai crer, não vai crer. Vós sois aqui desse mundo e das coisas tão do mundo. Eu não sou do mundo, eu sou lá do alto. E digo mais, vocês vão morrer nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quem está acordado, olha para mim, continua tentando prestar atenção. Isso. Se não acreditais que, disse Jesus, que eu sou. Fala comigo, Iavé. Só quem é católico fala Iavé. Vamos aportuguesar e falar Javé. Fala Javé. Fala, mas não é Javé. O certo é Iavé. Quando Moisés estava lá na sarça ardente, e ele viu a sarça pegar fogo sem se consumir, e ouviu uma voz dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ouvi o sofrimento do meu povo. Moisés, vai libertar o meu povo lá no Egito. E ele falou: mas se perguntarem quem me enviou, o que eu falo? Você vai dizer: Iavé me mandou a voz. Iavé significa eu sou o que sou, aquele que é, eu sou. Deus é o ser, eu sou. Então hoje no Evangelho Jesus diz assim: vai todo mundo aqui morrer no pecado, amante do dinheiro, encarquilhado nas suas coisas, mundanos e terrestres. Vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não acreditarem que Iavé, Jesus se autoproclamou Deus. Ele não falou assim: se vocês não acreditarem que o que eu falo faz sentido e corresponde às ânsias mais profundas da psique ou da alma humana. Não, apesar disso tudo ser verdade. Ele falou assim: vocês vão tudo morrer nos vossos pecados se não acreditais que... Aí a gente tem que traduzir para o português. Que eu sou. Mas você é o que, Jesus? Eu sou. Não, mas eu sou é Deus, é o nome... Então, prazer. Iavé, o que falou com Moisés lá na sarça aqui, ó. Vocês vão todos morrer nos vossos pecados enquanto olharem para mim e acharem que eu sou muito sábio, muito inteligente, emocionalmente desenvolvido, o maior líder da história e todas essas coisas que é verdade, mas é pouco. Se você não crê que eu sou Deus, por isso que a gente termina sempre o Evangelho dizendo palavra da salvação, porque só Deus salva o ser humano de si mesmo, do diabo, do pecado e da morte. E veja, meus irmãos, isso faz tanto sentido. Quantas pessoas vivem no pecado, se mantêm lá, ou a gente de vez em quando volta ou cai em um, e aí a gente produz um discurso dizendo assim: não, padre, eu sei, até o senhor falou disso na missa esses tempos, mas é que assim, eu tenho uma cunhada, ela não é muito de igreja não, mas eu gosto de ouvir o que ela fala. Aí ela falou assim para mim, que uma vez ela foi numa igreja que tinha um pastor, ou seja, eu escutei Jesus, mas no fundo eu não creio que o que eu escutei é divino, vem de Deus, porque eu estou nivelando com a minha cunhada. Não, se for ver, não é que está errado, né? Mas assim, a gente que somos homem,
O senhor sabe, homem, porque assim, eu penso assim, desde menino eu fui criado assim, não estou querendo ter razão de nada não. Mas é que assim, eu penso que se fôssemos ver, ou seja, eu ouvi Jesus, mas não creio que ouvi Deus. Tanto é que agora eu vou colocar na balança, fazer um 0-0 e levar para os pênaltis. Eu sou do tamanho de Jesus. Eu ouvi, mas eu penso, eu acho, se fosse ver, eu não me rendo, eu não me curvo. Portanto, meus irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Quem não crê que quando escuta o Evangelho está escutando Deus falar, e não um grande místico, um grande mestre de espiritualidade oriental, sei lá o que querem fazer com Jesus, entende um tudo. Veja, ou a gente diminui de tamanho diante dele e o eleva de tamanho diante de nós, ou nós vamos morrer nos nossos pecados. A gente só sai do pecado à medida em que a voz dele, a palavra dele, é evidentemente divina para nós, trazendo isso para uma experiência primeira humana que nos ajuda e facilita o acesso a Deus, a nossa experiência com o nosso pai, com a nossa mãe. Por que está cada vez mais difícil obedecer a Deus? Porque ninguém mais obedece nem pai nem mãe. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Gente, a gente escuta as confissões das crianças hoje, 11, 12 anos. Aí fala assim, vai falando os pecadinhos, às vezes tem pecadão já, que não está salvando ninguém mesmo na lista dos pecadão, né? Mas aí pega e fala assim, também eu quero confessar, Padre, do pecado, assim, eu não vim em algumas missas. Olha só que interessante, pecado, não vim na missa, né? Tá. Eu vou falar porque aqui não tem criança, e eu vou falar porque você não sendo criança e tendo uma criança em casa, não vai falar para ela o que eu vou falar para você, porque eu quero acreditar que você é inteligente. Amém? Posso crer nisso? Que eu estou falando com gente inteligente? Sim ou não? Acho que não. Você tem cara de quem não pensa. Deus me perdoe. Eu estou fazendo assim nas confissões agora. Porque a criança precisa entender o pecado de não vir à missa, para além do estar escrito na folhinha, né? Aí entre tantas coisas você pega e fala assim, você faltou em muitas ou pouco? Às vezes, não vem, aqui, tá. Aí você fala assim, mas nessa missa que você não veio, seu pai e sua mãe veio? Vários falam assim, veio. Aí eu pego e falo assim, e você não veio? Aí eu não. Mas você ficou com quem? Eu fiquei em casa. Gente, comigo, como pode um ser humano de 11 anos ou 12 anos decidir se ele vai ou não à igreja quando a família toda está indo? E ele decidiu que ele não vai, então ele não vai. A vontade que eu sinto é de passar álcool em gel na minha mão e enfiar na cara do pai e da mãe. A criança está no direito dela de falar, mãe, eu não quero, não, eu sou viciado nesse Free Fire aqui, mãe. Aí a mãe inocentona fala, filha, é 1 horinha só. Não é 1 horinha só. Não minta para a criança, não é 1 horinha só, você tem que falar a verdade. Você vai soltar esse celular, daqui 2h10 nós volta. É verdade, ué. Coroinha. Perde missa. Aí você pergunta, mas na missa que você não veio, seu pai, sua mãe, porque tem pai e mãe que está nem com a paçoca, né? Não, o pai veio, a mãe veio. Mas eu não fui. Meus irmãos, por que ninguém obedece mais a Deus? Como é que eu vou obedecer a uma voz interior, se eu com 11 anos, 12, para estourar 13, me emancipei do meu pai, da minha mãe, e fiz dele, não um pai, um patrocinador. Ele paga as minhas contas, mas eu vivo do jeito que eu quero. E com 11, 12 anos, eles não querem ir para o rodeio, no meio da chuva, lá na Brasilândia. Não, ele quer ficar no joguinho. E ele fica. Com 11 anos, ele manda na mãe dele. Ele manda no pai dele. Veja, comigo, me acompanha o raciocínio. O processo da educação humana é o processo da reverência, até mesmo de divinizar um pouco o pai e a mãe da gente. Por que você fala? Não, minha mãe não deixa. Mas tua mãe não está aqui.
é legal, todo mundo vai. Você também está querendo ir fazer, beber, fumar, ficar até mais tarde aqui? Por que você vai voltar para sua casa para tomar banho? Fica aqui. Minha mãe, só minha mãe é deusa até determinado ponto da vida. Meu pai é Deus, meu pai falou que não pode. Então eu reverencio, divinizo uma palavra, e tem que ser assim. Mas se com 11 anos de idade, meus amigos, não há mais Deus, se com 11 anos de idade quem lava a minha cueca, paga as minhas contas, faz o meu almoço, e de noite ainda vai lá jogar uma cobertinha em cima de mim porque esfriou, eu não reverencio, eu não obedeço, eu não me curvo, eu não perco para ela. Eu quero ficar jogando bola, eu quero ficar no celular. Eu dobro essa vontade para quem? Se com 11 anos nem essa nobre mulher faz isso em mim, não vai ser Deus que vai fazer. Vai ser um dia, depois de apanhar muito na vida, de viver experiência de quase morte, de tragédia, de doença, de vazio, de tentativa de suicídio, de desgraceira, de Lei Maria da Penha, de polícia no portão. Aí sabe lá Deus que vai curar uma pessoa assim? Meus irmãos, é assustador. Portanto, vamos lá. Ou eu creio, muitas aspas nas palavras, eu estou falando com gente inteligente, sim ou não? Que eu estou ficando preocupado, sim ou não? Quem é inteligente, erga a mão para eu ver. Então vamos lá, muitas aspas nas palavras aqui, porque eu estou falando com gente inteligente. Ou eu creio que minha mãe é Deus, ou eu vou morrer nos pecadinhos. Por que você não entrou em muitos pecados? Porque minha mãe não deixa, porque meu pai não gosta, ou seja, meu pai é Yahvé para mim. Como meu pai fala, se o meu pai falou, certo? Então por que eu nunca caí em determinados pecados, você também? Por que muita coisa a gente não fez ou parou de fazer? Porque eu acreditei numa palavra divina sobre a minha palavra e sobre a palavra da Tati, da Pati, da Nath, da Rafa e da Lô. Né? Que a gangue está aumentando, né, gente? O time não para de crescer. Então veja, isso é uma experiência que começa no humano da gente. Não fiz, deixei de fazer, porque eu creio que meu pai é Yahvé. Eu não posso passar por cima disso, e diante disso eu me curvo. Por isso que o demônio adora mentira, né? Por isso que ele é o pai da mentira. Porque como é que eu escapo disso? Mentindo, contando história. Mas vamos lá então, olha o que Jesus está dizendo, a mesma coisa agora então, vamos transpor isso, vamos dar um passo além, vamos um degrau para cima na coisa. Se quando eu escuto minha mãe, a minha mãe está no nível da Tati, da Pati, da Nath, da Rafa e da Lô, eu me lasquei na vida. Se quando eu escuto meu pai, ele está no nível dos outros, vai dar ruim para mim. Se quando eu escuto a Cristo, ele também está no nível de qualquer outra coisa, e veja, Jesus é exigente assim, porque aí ele vai dizer, quem ama o pai ou a mãe, que o padre está acabando de dizer que é voz de Deus para você, se você ama e leva mais a sério seu pai e sua mãe do que a mim, você também não é digno de mim, porque ele é Yahvé, ele é o eu sou. Portanto, irmãos e irmãs, a gente corre o risco, meus queridos, de vir à missa diariamente e entrar com muita frequência na fila da comunhão e não ter fé. Entende isso? Fé é aquilo que nos faz dobrar, não só conquistar. A fé nos dobra, a fé nos inclina diante de algo, a fé nos coloca em disponibilidade. Isso é fé. A fé de Maria: eis aqui a serva, faz segundo a tua palavra, que a tua palavra faça o que tiver que fazer, mude o que tiver que mudar. Isso é fé. Fé é disponibilidade. A fé nos faz molinhos na mão de Deus, como vaso na mão do oleiro. Olha que lindo isso. A fé nos coloca em estado de disponibilidade. A fé nos dobra, nos freia, nos curva e nos dispõe para alguém maior do que o meu ego, maior do que eu. Isso é fé, essa confiança, essa aliança diária. E aí Jesus está dizendo, ou crê que Yahvé está aqui falando, ou você vai morrer no seu pecado, nas suas palavras que não são divinas. E essa foi a dificuldade de tantos.
E aí Jesus vai dizer: e quando eu for elevado da terra, porque é isso que Jesus está proclamando já e profetizando a sua morte na mão desses homens, quando eu for elevado, como Moisés elevou a serpente no deserto, então sabereis que eu sou. A experiência de Deus que a gente faz olhando para a cruz, a experiência de Deus que a gente faz quando recebe da vida uma cruz, né? Que às vezes nos aproxima de Deus, para que possamos ser libertos do veneno da serpente, como o povo foi no deserto. E aí olha o que diz o final do Evangelho. Falando assim, enquanto Jesus falava assim, muitos acreditaram nele. Muitos não é todos, mas muito também não são poucos. A gente precisa aprender a lidar com essas experiências e com essa matemática na nossa vida. A sua experiência de Jesus não é para todos, mas também não é para tão poucos como você acha que é. Muitos acreditaram nele, têm acreditado nele, não todos, mas não tão poucos assim. Cuidado com esses exageros. Ah, mas ninguém vive assim, não. Ah, mas ninguém hoje em dia acredita nessas coisas, não. Opa, cuidado. Cuidado com esse ninguém. Muitos acreditaram nele e acreditam nele até hoje. E aí Jesus diz: aquele que me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, nem me deixará, nem mesmo na cruz. Por que não está só? Porque sempre faço o que é do seu agrado. Quem agrada a Deus não está só. Aliás, meus irmãos, até quem desagrada a Deus não está só, né? Se você foi salvo, eu fui salvo. Por quê? Porque a gente estava agradando a Deus. A gente estava desagradando a Deus e descobriu que não era sozinho, nem contava no pecado. Que a misericórdia de Deus de algum jeito estava lá, a verdade ou não é? Você pega o seu pior momento da vida, que você estava mais encapetadão assim, mais fora da casinha, você vai lá e vê que nem lá no fim das contas você ficou sozinho. Quanto mais agora que você está querendo agradar a Deus. Fala para quem está do seu lado, bota o dedo na cara assim, quase todo mundo sem máscara, né? Para falar assim: ó, você não está sozinho nunca. Você não prestava e Deus já estava querendo cercar você. Imagina agora que você virou gente boa, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé.